Fala, gente boa, tudo bem? Muito bom dia, que o Eterno te abençoe abundantemente. Um ótimo dia para você. É o seguinte, a prova cabal de que isso é um culto. E se não for um culto, se não agir como um culto, se não atuar como uma seita, não terá efeito transformador na sociedade. Essa é a lógica. É um movimento antissistêmico. Então, a fala daquele ativista 2019 para 2020 aqui em São Paulo, em uma conferência promovida por partidos de esquerda e todo esse movimento do arco-íris, a fala dele é: vocês acham que vamos destruir a família? Sim, nós vamos, porque é antissistêmico. Então, não é sobre diálogo, não é sobre respeito, não é sobre inclusão, não é sobre amor. Entende? O movimento é de ruptura. Então, para atuar de modo que as pessoas deem as suas vidas por uma causa, precisa ser uma seita. O convencimento tem que ser além das linhas normais do diálogo e da inclusão. Tem que ser extremamente radical. Eu vou mostrar para vocês aqui como eles, inclusive, já estabeleceram um credo, a partir do credo cristão, lá de 325, mais ou menos, a partir do Concílio de Nicéia, foi então estabelecido o credo dos apóstolos. É como que as palavras de confissão da fé cristã. Entende? Creio em Deus Pai, eu vou mostrar para você aqui, e como eles adulteraram isso para ser parte dessa seita, parte desse novo culto. E se não for um culto, as pessoas não são capazes de dar a vida. Lembrando a vocês que saiu uma estatística recente de que o número de professores que decidem e entendem que é importante ensinar as temáticas do arco-íris na escola é muito grande. Ou seja, realmente é uma questão cada vez mais e mais que devemos falar e dar notoriedade. Olha isso aqui, compartilhe ao máximo que você puder, ao máximo, e depois eu mostro outras coisas. Mas a matéria está aqui, eu vou dar o play para você agora. Só antes de dar o play nisso aqui, para você entender o que é essa seita do arco-íris, eles estão profanando o credo cristão, eu mostro aqui para vocês. Ó. O rei Charles, ele apertou o relógio climático para fazer um alerta em que, em 2030, o mundo vai subir 1,5 graus centígrados. Ou seja, o mundo vai estar mais quente. Então ele acionou o relógio, está aqui, ó, ele apertando o relógio, da contagem regressiva do clima. O relógio da contagem regressiva do clima está aqui, ó. O rei, né, Charles III, ele é um homem, junto com o Klaus Schwab, por trás do grande reset. Então, apertar o relógio significa nós temos este tempo para impor as agendas do grande reset. Isso, obviamente, ele também está falando da agenda das Nações Unidas de 2030. Então, o que eles estão dizendo é que nós não deixaremos fuga, não deixaremos margem. Temos pouquíssimo tempo e nós faremos isso. Por quê? Tem o evento 2030, ainda tem a Iniciativa 45. Eu explico tudo isso na nova plataforma quando sair. Já eu explico para vocês lá em detalhes, com documentos, com falas, né, com vídeos. Vocês vão entender tudo isso. Mas eu queria dar notoriedade agora para vocês de que eles vão acelerar isso. Tá aqui. Vamos embora? Deixa eu dar o play. Preste atenção no culto, porque isso é uma seita. I invite you to rise in body or spirit. Convido você a subir em corpo ou espírito e vamos confessar nossa fé hoje e as palavras do credo brilhante. É uma legenda rápida, tá, gente? Automática, então perdoe qualquer errinho aqui, mas é basicamente isso que ela está dizendo. O credo brilhante é a oposição ao credo cristão de 320, 325 lá do Concílio de Nicéia. Let us confess our faith today in the Convido você words of the Sparkle Creed. I believe Eu acredito in no the Deus non-binary God, whose pronouns are plural. I believe in Jesus Christ, their child, who wore a fabulous tunic and had 2 dads, and saw everyone as a sibling child of God. I believe in the rainbow spirit, Eu acredito no espírito do arco-íris, who shatters our image of one white light
and refracts it into a rainbow of gorgeous diversity. I believe in the Church of everyday saints, as numerous, creative, and resilient as patches on the eighth quilt, whose feet are grounded in mud. Tá vendo isso? And whose eyes gaze at the stars in wonder. I believe in the calling to each of us that love is love is love. So, beloved, let us love. I believe, glorious God, help my unbelief. Amen. I invite you to... Vocês viram isso? Isso é oposição, é uma desconstrução do credo cristão. O credo cristão, que é basicamente uma base, pleonasmo, é basicamente feito a partir das palavras paulinas, das cartas paulinas e de textos do Antigo Testamento, para fundamentar a fé de um iniciado no cristianismo. A fé daquele que crê em Cristo está nascendo de novo. E vocês lembram, né, do que era. No Islã também tem uma espécie de credo. No Islã tem a Shahada. A Shahada, ou o testemunho, fala que preste o testemunho de que não há Deus senão o Deus único, Alá. E o testemunho de que Maomé é o mensageiro de Deus. No judaísmo, nega-se que tenha um credo, mas se você olhar para como se começam as orações e as oratórias em público em Israel, vocês vão ver que os judeus, basicamente os ortodoxos, começam sempre com Shema Israel, que significa ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, ou o Senhor é único. Então, Shema Israel. Alguns alegam que este é o credo do judaísmo e outras expressões também, apesar do judaísmo negar o seu credo. Mas se você lembrar do credo, você vai ver que é uma desconstrução totalmente, que é o credo cristão é crer no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O credo é muito mais difundido na comunidade cristã católica do que na evangélica, apesar de que a evangélica também, né, pega parte destes princípios do credo, né, em suas orações, né, no batismo, na oração de confissão, etc. Mas isso daqui é como se fosse uma identificação, e no decorrer da história, isso ficou sendo parte da identidade do cristão, né, daquele que nasceu de novo. E agora, para aqueles que nasceram de novo nessa ideologia, eles estão, obviamente, né, introduzindo mais essa camada de seita, de renúncia, de entrega. Eles estão falando de um Deus que não é o Deus da Bíblia, estão falando de um Espírito Santo que não é o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o ajudador, o conselheiro. Não estão falando do fogo que trouxe Jesus dentre os mortos, que Paulo diz que o mesmo fogo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele tem que arder em nós. Não é esse mesmo fogo. Esse é um fogo ideológico, esse é um fogo de conveniência, esse é um fogo que não confronta o pecado para resgatar o pecador. Ele acomoda o pecador em seu pecado em nome de um amor e de uma aceitação. Não é o Deus das Escrituras, eu tenho que dizer isso, mas é fato que, sem um rito de seita, eles não conseguirão os seus objetivos. Nós sabemos quais são, eu comecei falando um deles aqui na introdução desse vídeo. Não deixe de compartilhar. Um abraço. Tchau, tchau.